Arquideias, um oferecimento e Galeria, simplesmente arte. E Tonicas, arte em tapetes. Apoio Cultural, Prefeitura de Barueri. Está começando o Arquideias, seu programa da arquitetura e decoração. Sempre com conteúdos exclusivos, profissionais renomados e cobertura dos principais eventos do segmento. E você, já curtiu nossa página no Facebook? Não? Eu sou a Arqui. E você? Requinte, aconchego. O Arquideias de hoje recebe ela, a designer de interiores, Nilma Goloni. Tudo bem, Nilma? Tudo bem, Camila. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Vamos lá para falar um pouquinho do projeto. O prazer é todo meu. Vamos falar de trabalho. Nilma, que a gente sabe que existe uma preocupação sustentável em cima desse projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o reaproveitamento de móveis já existentes na residência. Então, Camila, essa é uma ideia que ela faz parte de mim. É algo sustentável. Eu acho que o chique hoje é você reaproveitar, repaginar, reutilizar os móveis. Isso dá todo um aspecto de confiança do cliente em relação a você e é necessário criatividade. E tudo isso eu acho que vem de encontro com as necessidades do mundo hoje. O que você estava me falando de reaproveitar os móveis, daquela colocação de uma segunda mesa, aquilo é muito interessante. Camila, o projeto ele tem toda a característica de reaproveitamento dos móveis, sabendo utilizar bem os espaços, isso sempre com muita criatividade, bom gosto, claro, e atendendo às necessidades do cliente. Então, no caso da sala de jantar, como você comentou, já vi uma mesa de 1,5 m com 6 cadeiras. O que eu fiz? Eu comprei mais uma mesa de 1,5 m, mais 4 cadeiras de braço e fiz todo um trabalho no tecido, reaproveitei o tecido para fazer detalhes na cortina e isso já deu todo um aspecto diferente, com requinte, que compôs bem com a adega, que eles curtem muito, vinho, receber as pessoas. Então, eu acho que compôs bem com a necessidade e com aquela... Eu acho que tem a cara do cliente. O cliente é muito bacana, é chique, antenado, tem tudo a ver. E como encontrar equilíbrio em dois estilos tão diferentes, o clássico e o moderno? Camila, é um desafio, porque o cliente realmente, ele preza, gosta do clássico, então reutilizou o contemporâneo com o clássico de uma maneira harmônica. Eu acho que o cliente ficou satisfeito e eu também. Isso que é importante, né? É verdade. Resultado final. Eu queria que você falasse um pouquinho da criação dos desenhos de moto, dos edredons, poltrona, cortina do quarto infantil, que deu uma ideia de movimento na cortina. Fala um pouquinho sobre isso. Então, foi assim, Camila. De início, o quarto do bebê era um quarto náutico e que foram feitos nas cores azul, vermelho e branco. Então, eu reaproveitei as cores e como a criança demonstrou um interesse enorme por motos, eu quis produzir um tecido. Então, nós fizemos um tecido por impressão. Que legal! E eu quis dar a ideia de movimento para o quarto. E foi muito gratificante, porque a criança, na hora que viu o quarto, ele olhou e falou assim, que máximo! Amei esse quarto, não é mais quarto de bebê. Nilma, qual que é a sensação que você tem diante dessa cena? O cliente se deparar com o produto final, aquilo que você realizou, aquilo que você pensou, planejou e vê ali, à sua frente. Para mim, Camila, todos na casa são muito importantes, as crianças também, porque afinal, claro, eles que vão usar o quarto. Então, quando o cliente me dá esse retorno, para mim isso não tem preço. Isso é uma arquideia. É algo que não tem preço. É a satisfação do cliente, é a minha satisfação. Muito obrigada, é um prazer tê-la aqui conosco na Arquideias, aqui na Tonicas Alphaville. Um beijo. Um beijo, Camila, muito obrigada.
Você e o seu negócio no Arquideias. E o tema de hoje é o cliente. Tema importante, o cliente, o eterno cliente, aquele que coloca o dinheiro na nossa organização, aquele que nos dá satisfação de um trabalho bem realizado. Entender as expectativas do que o meu cliente quer é crucial para qualquer negócio, principalmente em serviços. E aqui estamos falando em especial para você arquiteto, para você decorador, decoradora, para você do escritório de engenharia, qualquer profissional liberal. Entender o que o cliente deseja dos meus serviços é importantíssimo até para a gente ajustar a expectativa do cliente. E esse cliente, quem é esse cliente? Esse cliente é você ao contrário. Simples, não? Por que quando você está comprando você tem um monte de exigências, mas quando você está vendendo você quer oferecer poucas coisas? Essa equação não vai dar certo. É mais ou menos aquela coisa do pedestre e o motorista. Quando você está atravessando a rua na faixa e o motorista não obedece à faixa, você reclama. Ou não? Puxa, ninguém obedece à faixa, mas e quando você está de motorista? Você obedece à faixa ou você é daquele tipo que mira, vou acertar, esse daí brinca de boliche? É a mesma coisa na relação com o seu cliente. Portanto, fique com essa reflexão e faça essa reflexão com o seu time. O mais importante do nosso negócio é entregar aquilo que eu prometi. Eu só devo prometer o que eu posso cumprir, mas não devo deixar de prometer tudo aquilo que eu posso fazer para o cliente. Isso funciona, fideliza o cliente, mantém o cliente conosco e a satisfação do cliente também é a nossa maior satisfação. Pense nisso e bons negócios para você. Arquisonho. Para mim isso aqui é um sonho. Barco para mim é um sonho. Eu acho que para qualquer um é um sonho. Com um estilo descontraído, simples e sofisticado, paisagista, arquiteto e agrônomo, Marcelo Faisal é o nosso convidado do programa de hoje. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Arquideias. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, começando já o nosso questionário, porque eu sei que você tem muita coisa boa para falar. Eu soube que para a elaboração desse projeto, você se inspirou no conceito naturalista. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que é esse conceito e como é que você aplicou ele nesse condomínio. Bom, a própria palavra já diz, naturalista vem de natureza. E na realidade, a gente foi ali se inserir no meio da natureza. Nós estamos numa mata atlântica nativa, onde as casas vieram participar dessa paisagem. Logicamente, a gente tem que ter a humildade e entender que o nosso trabalho é insignificante perto da natureza. Por isso a gente diz que naturalista é o mais próximo da natureza. E foi essa a intenção. Não criar nada espetacular, porque o espetacular é o entorno e o local onde o homem se inseriu. E quais as espécies mais utilizadas? Porque nós fomos visitar o local, aliás, vocês devem estar acompanhando as imagens aí. É paradisíaco. Você tem como falar pra gente um pouco das espécies, o processo de irrigação? Tenho. Na realidade, o que a gente pensou? Como a gente já tem muita vegetação alta, eu trabalhei com a parte baixa do jardim, com a parte de arbustos. E uma coisa que eu sempre faço nos meus jardins é tentar fazer com que o jardim saia do ambiente externo e entre para dentro de casa. Como? Colhendo flores, colhendo folhas e colhendo frutos. Então a gente trabalhou com muitas plantas da família das bananeiras ornamentais, como helicônias, alpíneas variegatas, que quando em florescimento você vai lá, corta e acaba decorando dentro de casa também. E uma coisa também interessante é que a gente vai passar o fim de semana na praia, vai receber gente, de última hora não tem uma flor, porque flor é sempre interessante, ou folhagem dentro de casa, você vai lá, corta e acaba abastecendo a sua casa também. Então você tem o jardim indoor e outdoor. Exatamente. E o processo de irrigação dessas espécies? Olha, no início, toda a irrigação é fundamental para o pegamento do jardim, principalmente quando a gente fala em grandes investimentos. Esse não é um jardim pequeno. Se a gente for avaliar aí, nós estamos trabalhando com mais de 10 mil metros quadrados de jardim e o risco de você plantar numa época de seca é muito grande. Numa fase inicial, é obrigatório você fazer uma irrigação diária. Depois de alguns meses, em se tratando de litoral, as chuvas são frequentes. E com essa frequência das chuvas, a gente tem um ambiente de estufa natural. E me fala uma coisa, nós que estivemos lá no local, eu pude perceber que as casas todas são muito privativas, têm sua privacidade. Como é que você integrou isso juntamente com a vista de cada uma delas? Como é que foi esse processo? Existe um trabalho anterior ao meu, que é o da arquitetura.
A arquitetura ela teve a preocupação de valorizar ao máximo a paisagem, criando algumas áreas de privacidade. 100% de privacidade é quase que impossível, em função também da necessidade de viabilizar o empreendimento. Mas, de qualquer maneira, a gente cria ambientes onde a gente joga cortina, onde a gente joga cercas vivas, onde a própria vegetação entre uma casa e outra garante esta privacidade. E o charme disso tudo é que um pouquinho de encontro e de vistas comuns também são interessantes, porque você acaba criando uma convivência dentro de um espírito social e de condomínio. Não, além de ficar um local bonito, prazeroso de se estar, é aconchegante, é proposital. Você vê que tudo que o Marcelo frisa aqui é tudo muito bem pensado. Na realidade, a gente vai pensando de acordo com a evolução do projeto. A gente já é herdeiro de uma arquitetura e de uma implantação. E dentro do que eventualmente é problemático, o paisagismo vem para solucionar esses problemas. E agora aqui um furo de reportagem. Esse rapaz aqui, profissional, respeitado, Marcelo Faisal, ele simplesmente nada mais, nada menos do que decorou os camarins de, se prepara, Madonna, Steve Wonder, Bono Vox, Elton John, Rock in Rio. Peraí, que responsabilidade de peso é essa? Me fala uma coisa. Foi muito privilégio, para dizer bem a verdade, mas foi uma coisa natural, porque a proximidade do paisagismo com a decoração de todos esses espaços acabou me levando para fazer a decoração dos espaços mesmo. Certo. E como não havia muita gente no mercado que fizesse isso eu estou falando há 15 anos atrás, eu acabei aproveitando esta janela e me transformando realmente num ambientador, criador de ambientes descartáveis. Futuramente, eu passei a fazer arquitetura e isso ainda contribuiu mais para chegar ao ponto de assinar um Rock in Rio por inteiro, que realmente é a consagração do meu trabalho de eventos. E a sensação, hein, Marcelo? É gratificante. Deve ter sido. É muito cruel todo o processo, é muito cansativo. Vamos falar da parte boa e da parte tem os passivos, também, não tem só os ativos, não tem só os benefícios. Então, no fundo, é uma relação de prazer e sofrimento juntas. Ao mesmo tempo, mas é uma ansiedade, aquela coisinha gostosa de se sentir. E o resultado é sempre muito gratificante. Não é à toa, né? Bom, tá aí, né, gente? Acho que deu pra finalizar. Tá aí mais do que um profissional completo, uma simpatia. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao Arquideias. Espero que você volte muito mais vezes. E você tá tristinho? Perdeu alguma parte da entrevista? Não tem problema. Você acessa o nosso conteúdo estendido e exclusivo através do nosso portal www.arquideias.com.br. Até já! Até mais. Obrigado. O Arquideias fica por aqui. Quer rever nossas matérias? É fácil. Acesse o portal www.arquideias.com.br, curta nossa página no Facebook, compartilhe e divirta-se com o nosso conteúdo. Até o próximo programa. Te espero. Tchau! Arquideias, um oferecimento e Galeria, simplesmente arte. E Tonicas, arte em tapetes. Apoio Cultural, Prefeitura de Barueri.